Olá, eu me chamo Natan, eu sou acadêmico do segundo ano de Direito da Unipar, no campus Cascavel. Este trabalho tem como tema central a função social e a relação sua com a produtividade desempenhada pela propriedade privada. Este trabalho foi feito sob a supervisão do professor Herbert Barros, ao qual deixo meus sinceros agradecimentos. No que tange à função social desempenhada pela propriedade privada, devemos saber que a propriedade privada, embora seja um direito garantido constitucionalmente, este não pode ser considerado como direito absoluto, pois seria inadmissível imaginarmos que um simples proprietário pode simplesmente destruir a sua propriedade de tal modo que carrete danos a terceiros, ou seja, à sociedade. Como, por exemplo, um proprietário que destrua a sua propriedade de tal modo que gere danos e efeitos ambientais. Ou seja, a propriedade privada ela está atrelada ao cumprimento de obrigações sociais, que nós chamamos de função social. Então, de certa maneira, a função social protege e busca resguardar os interesses e o bem coletivo, ou seja, o bem-estar social de todos, em detrimento de possíveis abusos no uso da propriedade privada. Bom, essas regras, as quais estão expressamente listadas na Constituição Federal, como, por exemplo, o uso adequado de recursos naturais, a preservação do meio ambiente e a devida também observância à legislação trabalhista. Ou seja, a propriedade privada a qual transgrida as legislações trabalhistas, ou seja, desrespeite as legislações trabalhistas, como, por exemplo, acabe ocorrendo nessa propriedade privada trabalhos análogos à escravidão, trabalhos forçados ou trabalhos que atentem contra a dignidade da pessoa humana, logo, essa função social estará sendo descumprida por essa propriedade privada. Assim, essa mesma premissa também é válida nas transgressões de normas ambientais. Ou seja, se porventura nessa propriedade privada transgrida as normas ambientais, gerando danos ambientais, também é válido afirmar que essa função social também estará sendo descumprida, mesmo que essa propriedade privada gere frutos, ou seja, mesmo que essa propriedade privada gere lucratividade ou gere produtividade. Bom, então o que gera muita polêmica, muita discussão, é que uma boa parcela da sociedade acredita que a função social será meramente cumprida por apenas um requisito, aquele que nós chamamos de produtividade da propriedade privada. Ou seja, uma boa parcela acredita que apenas por se cumprir esse requisito estará se cumprindo toda a função social. Bom, esse pensamento encontra-se equivocado, pois mesmo quando a Constituição Federal cita o princípio da ordem econômica, dizendo que a produtividade da propriedade privada será um requisito de cumprimento de função social, esta não pode ser interpretada como um caráter meramente econômico, mas sim um caráter tutelatório, ou seja, que visa cuidar de toda a sociedade, não só pelo viés econômico. Então, pode-se dizer que a Constituição brasileira e as normas infraconstitucionais regulam que a função social só será cumprida se a propriedade ser produtiva e, ao mesmo tempo, cumprir a sua função social. Ou seja, esses elementos, essas características precisam ser cumpridas de uma maneira igualitária e consonante entre si, de uma maneira harmônica, e não são indiferentes entre si, mas sim devem ser amplamente respeitadas. Então, nós podemos categoricamente afirmar que a produtividade ela não é um elemento solitário no que tange ao cumprimento da função social, mas sim ela faz parte de um conjunto de regras que devem ser seguidas e protegidas pela sociedade, e principalmente pelo seu proprietário, é claro, garantindo assim a consonância e o equilíbrio entre a existência da produtividade da propriedade privada e o cumprimento da sua função social, gerando assim uma sociedade mais justa e preocupada com os anseios coletivos em detrimento dos anseios privados. Bom, eu espero que vocês tenham entendido e compreendido o tema e a sua importância, e agradeço pela atenção de todos.